bom dia. Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler João capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, que significa por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: Dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: Quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der torna-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me? Está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: Eu que te falo sou o Messias. O que nós aprendemos aqui? Jesus, gente, não foi por acaso que ele ficou sentado ali, à beira daquele poço, esperando os seus discípulos voltar, porque eles tinham da cidade comprar comida. Ele sabia que aquela mulher iria ir ali. Jesus, gente, ele vem ao nosso encontro. A palavra diz que ele nos amou primeiro, que Deus nos tira das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz, é o que diz a palavra. Então ele nos amou primeiro. E aqui ele foi de encontro àquela mulher que estava sentada. Ali ele estava sentado e aquela mulher veio no poço tirar água. E ela veio no horário de meio-dia, porque muitas pessoas, como ela tinha esta vida errada,
né, digamos assim, julgavam ela. Porque geralmente as mulheres vinham sempre cedo para não pegar o sol, porque o poço era longe da cidade. E elas tinham que levar aqueles cântaros, aqueles vasos onde elas levavam a água no ombro, às vezes na cabeça. E era longe aquele trajeto. E quem fazia isso eram as mulheres. Por isso que Jesus esperou aquela mulher ali. Então, para você ver que Deus, ele dá a oportunidade para cada um de nós. Por isso a palavra, ela diz que Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado a toda criatura. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer: não, Senhor, eu não sabia, eu não conhecia, ninguém me falou. Deus vai dizer: falou sim. Então a pessoa ela recebeu um folhetinho, ela recebeu um jornalzinho, ou ela muitas vezes liga a TV, ela assiste no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, tem vários vídeos curtos ali, né? E aonde ela recebe o alimento. Só que a palavra diz, gente, que muitos teriam comichões nos ouvidos. Tem pessoas que querem ouvir o que elas querem. Aí vem o perigo das redes sociais, porque a pessoa só passa o dedinho, ó, não, esse eu não gostei, não, isso aqui eu não quero. É que nem o meu filho quando ele tá assistindo os desenhos dele. Ah, esse aqui ele tira, não, esse aqui eu não, ele vai indo, até que ele acha um que ele se agrada. Ah, eu vou assistir esse. Assim as pessoas fazem. Elas querem ouvir: ai, Jesus te ama, porque isso, mas ela não quer receber a correção. A palavra diz que o Pai corrige aqueles que ele ama. Então Deus, gente, através da palavra, ela é a nossa vara de correção. Deus vai nos dar uma varadinha, aquele puxão de orelha, vai sentar aqui na cadeirinha para você pensar um pouquinho. Por quê? Nós precisamos refletir nas nossas atitudes, no nosso procedimento, no que eu estou fazendo. Aquela mulher, ela falou a verdade: eu não tenho marido. E Jesus disse: você fala a verdade, porque ele não é, você já teve 5. E esse que você tem não é teu marido. Então, Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos mentindo. Ele sabe. Por isso que aqui fala, gente, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Jesus veio para os judeus. O povo judeu não aceitou. Por isso que chegou até nós, os gentios. Pela graça e misericórdia de Deus, a graça de Cristo nos alcançou. Então a gente vê que a pessoa muitas vezes ela não quer. Deus, ele investe, ele não gasta, gente. Ele investe um tempo na vida de alguma pessoa, de certa pessoa, sempre. Ele vai usar alguém para pregar, ele vai usar alguém para levar na igreja. Deus, ele vai cuidar. Mas quando ele vê que a pessoa não quer nada com nada, ele diz: ó, deixa, vai para outro. Por isso que Jesus, quando ele disse: vocês vão ir nas cidades circunvizinhas, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer a obra. E em meu nome, vocês vão curar, vocês vão libertar, vocês vão abençoar. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ter vidas transformadas. Mas aquele que não quiser, a cidade que não quiser, vocês vão bater, ó, as sandálias, como quem diz: ó, eu fiz a minha parte, vocês não quiserem. E é o que Deus faz, gente. Vai chegar um momento e Deus, ele investe o tempo. Quando a pessoa não quer, a palavra diz o quê? Não deis pérolas aos porcos, gente. A palavra é pérola. É pérola, é preciosidade. Quem não quer, Deus te abençoe, vai para outro. É o que Deus faz. Deus, ele investe um tempo, ele designa uma pessoa para evangelizar, para dar palavra, para cuidar.
Mas quando ele vê que a pessoa não quer nada com ele, a pessoa não quer compromisso, a pessoa não quer mudar, a pessoa não quer aceitar Jesus e aceitar que ela precisa mudar, Deus diz, ó, deixa ela aí. Porque se nós não dermos permissão, nós temos livre arbítrio, escolhas, decisões somos nós que tomamos. Eu escolho, Jesus disse, não podemos servir a Deus e a Mamon. Ou você serve a Deus ou a Mamon, ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Então, não tem. E aqui, gente, a palavra é bem clara. Mas a hora está chegando. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus, gente, Ele quer aquele coração sincero. Adorar a Deus em espírito e em verdade, gente, é ser grato, é louvar em todo o tempo, é aquela pessoa que guarda os mandamentos, segue os princípios, os valores, a direção, a orientação de Deus. É aquela pessoa que é grata pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. É aquela pessoa que não murmura. É aquela pessoa que vive em paz. É aquela pessoa que está ali adorando a Deus, não importa a circunstância. Deus procura esses verdadeiros adoradores. Ele trabalha com aqueles que são puros e sinceros de coração. Por isso que Deus, gente, trabalha e trabalhou na vida de Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, não pela perfeição, mas porque Davi, ele adorava a Deus em espírito e em verdade. Se você ler o livro de Salmos, gente, é uma oração, louvor, adoração, engrandecimento ao nome de Deus. E quando as pessoas estavam em aflição, como muitas vezes Davi esteve, até mesmo em estado depressivo, Davi colocava a alma dele diante do trono e dizia: Senhor, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. E é verdade, gente. Ele colocou: muitas são as minhas aflições, são as nossas, mas o Senhor livra de todas. Então Davi, ele já colocava o problema, mas ele já dizia: Senhor, tu resolve. Levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem meu socorro vem de ti. Me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Olha o que Davi disse, gente. E isso é ser um verdadeiro adorador. É olhar, é clamar, é saber que Deus é contigo, é saber que Deus está do teu lado, resolvendo todos os problemas, te ajudando nas dificuldades. A gente vê a diferença, como diz a palavra, daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Aquele que serve a Deus verdadeiramente, ele é grato. A palavra diz: em tudo dai graças. Tem dia de chuva, tem o dia do frio, tem o dia do sol, tem o dia, todos os dias. Tem um dia que nem sempre tudo vai estar bem, tem um dia que vai se levantar uma luta, tem um dia que nós vamos enfrentar uma adversidade, uma dificuldade, mas em todos os dias Ele é Deus e Ele está conosco. E Ele procura esses adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade, aquelas pessoas que serão verdadeiras, sinceras. Sabe quando você fecha a porta do teu quarto e você ora e diz: Pai, agora é eu e tu e eu. Vamos conversar aqui. Conversa com o Pai. Coloca a tua alma, teu coração, a aflição, a angústia, a ansiedade, o medo, o desespero, o pânico, o pavor, tudo aquilo que vem, que está na tua alma, derrama diante do altar. Se você for olhar, gente, Davi foi acometido de depressão. Quantas vezes, quando Davi falou isso, gente? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas.
que os ossos dele estavam, se quebrando, que os ossos dele estavam assim, que os inimigos dele buscaram ele até a morte. Davi estava colocando a alma dele, o que ele estava sentindo, aquela tristeza, aquela angústia, aonde ele ficava com medo. Ele era ser humano como eu e você, mas ele colocava a alma dele diante do trono do Pai. Ele dizia: Senhor, mas o Senhor me livra dos meus inimigos, o Senhor me dá vitória. Ele colocava tudo diante de Deus e ao mesmo tempo ele já exaltava, engrandecia e dizia: eu sei que o meu socorro vem de ti, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só Ele te faz repousar em pastos verdejantes, nas águas tranquilas. Só Ele, porque Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Ele cuida de nós. Ele toma conta da nossa vida. Quando Ele cuida, Ele cuida. Por isso a palavra diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É toda, não é pela metade. Eu não sei em que poço que você se encontra neste momento, mas Jesus, Ele quer te encontrar, Ele quer te resgatar. De repente você está no poço da aflição, da angústia, do desespero, da depressão, do medo, do divórcio, da traição, da mentira, do engano, do adultério. De repente você está nesse poço, mas Jesus, Ele quer te encontrar. Ele quer que você beba da água da fonte da vida que só Ele pode dar. E aqui Ele diz, gente: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E a palavra diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. De uma mesma boca, gente, a palavra diz: não pode proceder bênção e maldição. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. Então, o nosso coração é a fonte. Fonte. Deve ser cheio da graça, cheio da presença, cheio do Espírito de Deus, gente. A palavra, ela fala aqui: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Seja verdadeiro, seja sincero, honesto, que o teu coração seja puro diante do Senhor. Seja como essa mulher, que ela falou a verdade. Coloque para Deus: Senhor, eu minto, Senhor, eu faço isso, mas eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais que o diabo seja o meu pai, porque a palavra diz que quem mente é filho de quem? O diabo é o pai da mentira, foi o que Jesus falou. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais ser escravo disso. Eu não quero viver em mentiras, eu não quero viver ilusão. Como muitas pessoas postam nas redes sociais uma vida que não é verdadeira. Quantas pessoas hoje vivem uma vida de mentira, de ilusão? Aquilo que elas postam, elas gostariam que fosse a realidade delas, mas infelizmente não é. Tem lares ali que são completamente destruídos. Não tem diálogo, não tem harmonia, não tem amor, não tem paz, não tem comunhão entre a família. As pessoas nem sentam mais à mesa para comer. É cada um no seu canto, cada um com o seu telefone na mão. Quantas vezes a gente vai nos lugares, cada um com o seu celular, gente, só falta se falar por ali. Saem para comer uma pizza, aqui cada um no seu telefone. Eles não largam o celular. As pessoas não dialogam mais, não tem mais conversas, eles estão conversando por aqui. Eu acho que tudo, gente, tem limite. E que as pessoas que colocam limites se posicionam e dizem: ó, a partir de tal hora nós vamos desligar os nossos telefones, nós vamos sentar, nós vamos orar. Um vai trazer a palavra hoje, amanhã vai ser você, hoje é você. Nós vamos orar, nós vamos colocar um louvor, nós vamos conversar. E isso não tem mais, gente. Diálogo é a falta e é o término dos casamentos. Falta diálogo. Está faltando isso, gente.
Os pais não conversam. Os filhos são o reflexo da casa. Os filhos são o reflexo. Quantos pais, para não chorar, toma o telefone aqui. Para eles não serem perturbados. Dá o telefone melhor. Tá chorando, pega aqui. Mas não sentam, não brincam, não conversam. Não leva a criança numa pracinha. Não lê uma historinha. Não senta para brincar, não pega um joguinho, não dá atenção. As crianças às vezes estão gritando por socorro dentro de casa, olha para mim. E muitos pais negligenciam isso. Não estão guardando nem criando memórias afetivas nos seus filhos. O que eles vão lembrar da infância? O que eles vão lembrar de você? Nossa, meu pai era assim. Nossa, minha mãe fazia aquele bolo. A mãe fazia aquela pipoca. Nossa, o pai me ensinou a andar de bicicleta. Me levava na pracinha. Memórias afetivas. Tudo. Memórias afetivas. Nós precisamos ter isso, gente. Com os nossos filhos. Com os nossos cônjuges. Nós precisamos de tempo conosco. Hoje, gente, o maior presente que você pode dar para alguém, primeiro Jesus e depois tempo. Tempo de qualidade com a tua família. Tempo de qualidade com o teu cônjuge, com os teus filhos. Tempo com eles. Primeiro lugar é Jesus, Deus, depois vem nosso casamento, nossa família, nosso trabalho, tudo ficou aqui para baixo, gente. Depois de Jesus, nosso primeiro ministério aqui é a nossa família. Depois vem o nosso trabalho. Só que tem pessoas que invertem a ordem das coisas. Alguns priorizam o trabalho, outros priorizam outras coisas. Sonhos, metas, objetivos. Escanteiam Jesus. Se der tempo eu vou na igreja. Não, eu vou aproveitar minha vida quando der. Aí eu vou para a igreja. A palavra diz: é chegada a hora, gente. É chegada a hora. A vinda de Jesus está batendo na porta. E as pessoas, elas estão num sono. A palavra diz: desperta tu que dormes. Que nós possamos orar, gente, para que haja esse despertar nos nossos familiares, dentro da nossa casa, no nosso bairro, na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos colegas. Que nós possamos ser sal e luz. Que a gente possa iluminar aqueles que estão ao nosso redor, que eles possam sentir a presença de Deus na nossa vida. Que ela possa refletir, alcançar todos aqueles que estão na escuridão, nas trevas. Que assim como nós fomos alcançados por Jesus, que eles também possam. Eu quero orar por você e que você faça uma reflexão nessa palavra, que você leia todo esse capítulo novamente. E leia todo o capítulo 4 aqui de João e faça uma análise, faça uma reflexão da tua vida. Que poço você está? Onde você está? Como você está? Vinde como estás. O Senhor te espera. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que elas sejam engrandecidas, edificadas, transformadas, curadas, libertas. Que esse azeite desça do alto, Pai, que o Senhor possa curar a alma, as feridas emocionais, as feridas da alma desta pessoa. Que essa pessoa encontre a cura. Que ela venha te adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores e esta é a hora. A hora é chegada em que o Pai procura e que Ele possa achar em cada um de nós, em mim e em cada um de vocês, este verdadeiro adorador, que é sincero, puro, verdadeiro. É aquele que coloca as suas fragilidades, é aquele que coloca a sua alma, o seu espírito diante do trono do Pai,
que reconhece as suas fraquezas e que reconhece a sua dependência do Senhor. Pai, que o Espírito Santo ministre esses corações, que o Senhor possa estar operando maravilhas e milagres na vida de cada um que ouve esta palavra, que eles sejam abençoados, edificados, transformados pela tua palavra, que a mente seja transformada e as suas atitudes também. Que o Espírito Santo venha falar mais ao coração de cada pessoa que ouve esta palavra, que eles sejam abençoados, edificados e firmados na rocha, na palavra, e que eles bebam da água da fonte, que é Jesus, que eles saciem a sua sede, que matem a sua fome da palavra e da presença do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandiosamente. Manda essa mensagem para quem o Espírito Santo te direcionar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.